Fala, Dev. Eu sou o Gustavo, eu sou engenheiro de software sênior. Já entrevistei várias pessoas aí nesse tempo que eu tô no mercado. Tenho quase uma década de experiência aí como engenheiro de software. E hoje nós vamos falar de um dos maiores erros aí que te reprovam em entrevistas técnicas e por que que você continua reprovando em entrevistas técnicas mais sênior, né? Para você que é júnior, para quando você quer ir para pleno, para você que é pleno, para quando você quer ir para sênior. E pra você que é sênior, quando você quer ir pra outro nível, né? E quais são as coisas que te impedem de evoluir e ir de fato para outro nível para ganhar mais dinheiro ou de fato ter mais voz ali dentro da tua empresa ou até mesmo passar em entrevistas, né? E bom, basicamente o que acontece? Você como dev, na maioria das vezes que você vai fazer uma entrevista, você acaba focando muito em código, frameworks ou tecnologias específicas que aquela vaga pede. E aí você vai 100% preparado ali para falar sobre Golang, C Sharp, Node.js ou tecnologias que a vaga está pedindo. E, cara, na maioria das vezes, quando você vai fazer uma entrevista, o dev que está do outro lado, o dev que está te entrevistando, ele não quer saber se você sabe Solid, se você sabe Clean Code, se você sabe inverter uma árvore binária, o que às vezes acontece caso você vá fazer uma entrevista para o Google. Mas na maioria dos casos, na maioria das empresas grandes, até mesmo nas empresas grandes brasileiras, o que é que ele deve quer saber de ti, o que é que ele deve quer tirar de ti é se você sabe escalar, se você sabe trabalhar com software que precisa escalar, ou seja, ele quer saber de arquitetura de software. Então, na maioria das vezes, você acaba rodando em entrevistas técnicas, você acaba não passando, porque você vai focado de fato em falar de código e não em falar de arquitetura e tem sites de arquitetura de software. E aí que tá o grande problema e é o porquê você reprova. Porque na maioria dos devs mais experientes que lidam com sistemas de grande escala, com sistemas que precisam de muita performance, que precisam de muita escalabilidade, muita resiliência e precisam ser sistemas observáveis ao mesmo tempo, esses caras, eles procuram devs que não sejam medianos, devs que não saibam somente código. E cara, não me entenda mal, mas se você sabe só código, você tá um passo atrás de devs que sabem arquitetura, devs que sabem trabalhar, devs que sabem realmente trabalhar com sistemas escaláveis e escalar sistemas. Então, se for para te dar uma dica aqui, para você realmente parar de reprovar entrevistas, e antes de dar essas dicas, só explicando o porquê que a arquitetura é tão importante, caso você não saiba, mas a arquitetura ela vem de fato antes do código, porque de fato, antes de tu aplicar em código o teu sistema, você aplicar teu software em código, você precisa de fato ter uma arquitetura por trás. Por exemplo, iFood, Nubank, PicPay, Uber, grandes empresas que hoje atuam no Brasil e que contratam devs brasileiros, esses caras hoje têm que lidar com uma volumetria, um volume de carga muito grande, porque eles têm que lidar com milhares de requisição, quem sabe milhões de requisições todos os dias. Então eles precisam lidar com uma carga gigante. E aí o que acontece? Você saber arquitetura, você chegar nessa empresa, trabalhar e saber arquitetura, você vai economizar dinheiro, que inevitavelmente você, quando for construir uma feature ou for construir um sistema ou participar da construção do sistema maior, você vai falar sobre dinheiro, você vai falar sobre custo, você vai falar quais os trade-offs de aplicar uma determinada arquitetura, de aplicar, juntar as peças e de fato falar dos trade-offs, falar o que vai gerar menos problema. Porque a gente sabe que na arquitetura de software, quando a gente vai construir um software, a gente sabe que a gente vai ter problema. De alguma forma ou outra, a gente vai ter problema. Mas saber calcular os trade-offs e saber qual o caminho que vai gerar menos problema é algo muito importante. E aí, voltando para a parte das empresas, quando você sabe de arquitetura, você automaticamente economiza dinheiro, e aí você não só economiza custo em infraestrutura e em arquitetura em si, mas você economiza que a empresa perca dinheiro por falhas, porque você vai também construir um sistema mais resiliente, um sistema melhor, um sistema com mais observabilidade, onde a empresa vai ganhar nos bugs e vai ter menos dor de cabeça porque você sabe de arquitetura. Então você entende o quão poderoso isso é, você fica valioso para a empresa. A empresa de fato
faz valer a pena o seu salário. É por isso que o arquiteto de software ganha mais e é por isso que você acaba sendo aprovado em entrevista técnica também, porque a empresa ela está buscando não só o dev que puxa a task, que sim, é o dev muito importante também, é o dev que puxa a task, mas o dev que de fato puxa a task e sabe falar de arquitetura. Então as empresas buscam isso. E é por isso que você acaba passando na entrevista e que o dev que está do outro lado te entrevistando, sabendo disso, e passa para a próxima etapa. Então, cara, agora vamos para a dica então. Acho que ficou bem explicado por que que a arquitetura de software é tão importante e o porquê que o dev que sabe arquitetura de software vai longe dentro de uma empresa e passa de fato em entrevistas mais sênior. Cara, bem curto e rápido agora. Estude observabilidade dentro do software para você saber como construir logs, para você saber como observar o teu sistema, saber onde estão os gaps e saber quando rolar um bug, onde que está o bug. Estude escalabilidade para você saber se você tem que escalar horizontalmente ou escalar verticalmente. Estude isso. Então, observabilidade, escalabilidade, resiliência, uma coisa muito importante aí que envolve muita mensageria, por exemplo, é a resiliência. Então, estude resiliência também para você ter um sistema resiliente a falhas e saber como lidar com isso. Isso inclui circuit breakers, trabalhar com mensageria e várias coisas nesse sentido. E estude aí performance também. Então, saiba construir sistemas performáticos, resilientes e com uma observabilidade boa. Isso aí vai te diferenciar e se você trouxer esses insights para dentro de uma entrevista, pode ter certeza que os entrevistadores vão te olhar com olhos diferentes. Talvez na primeira entrevista, que é a entrevista com a recruiter, que não é uma pessoa tão técnica na maioria das vezes, talvez não seja tão importante. Mas na hora que tu chegar na entrevista técnica, traga esses insights, porque são insights que te aprovam, que de fato fazem passar, que trazem como alguém mais valioso para a empresa, talvez até com um salário maior do que tu entraria, caso tu não soubesse disso. Beleza? Então, isso é o que você tem que fazer se você quiser parar de reprovar em entrevistas técnicas. Se você quer saber mais de arquitetura, saber mais de insights de carreira que realmente são de valor, se inscreve aí, cara, deixa o like no vídeo que aqui eu falo, nesse canal eu falo justamente sobre isso.